O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Prezados irmãos, hoje a igreja vive na sua liturgia o gaudete, a alegria. Alegria nessa expectativa do Cristo que está para chegar. 2 momentos, como sempre nós falamos, 2 momentos na liturgia durante todo o ano, em que se proclama esta alegria, são em 2 momentos um pouco, podemos dizer, tristes. O advento não tem a tristeza, a espera, e na quaresma, se preparando para a Páscoa. E próximo do Natal, e assim como próximo da Páscoa, a igreja proclama esta alegria. Aqueles que vivem na esperança de um mundo novo e aqueles que vivem se penitenciando, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Tão alegres, né? Pelo menos com a cor. E assim, queremos viver esta alegria. A liturgia de hoje nos fala desta alegria. A alegria do Evangelho também diz o Papa Francisco. Toda a liturgia de hoje canta de alegria, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel. Mas como podemos nos alegrar diante de tantas tristezas? Quantas tragédias, quantos roubos, quanta falta de amor e de ética. Como nós podemos nos alegrar? Amados irmãos, qual foi a época da humanidade em que não tiveram as tristezas? Peguemos lá o início do cristianismo, o auge no momento ali surgindo, efervescendo. Nós temos ali o quê? Cristãos sendo perseguidos de morte. E ainda assim, eles eram e proclamavam a alegria. Vamos mais à frente, a queda do Império Romano,
Tudo que era estável começa a ruir, momento de crise em todo aquele continente. Ainda assim os cristãos proclamavam a alegria. Peguemos o tempo mais à frente, as cruzadas, Inquisição, períodos de invasões, tomando aquilo que era da própria humanidade. Mesmo assim, os cristãos proclamavam esta felicidade. E vamos para os nossos tempos atuais, começarmos a fazer o panorama, uma visão de conjunto de nossa realidade. Teremos talvez muitos motivos para nos entristecermos. Se olharmos e começarmos a ver os jornais, nós saímos chorando de tristeza, e que às vezes agarra em nós e cresce em nós uma desesperança, uma vontade, assim, uma apatia, como se tudo que eu fizesse talvez não fosse resolver mais nada, um sentimento de está tudo acabado, acabou, não tem mais jeito. Mas até nisso somos chamados a viver a nossa alegria. Como falar de alegria para uma mãe que perdeu um filho? Como ela poderá se alegrar tempos depois? Alguém que passa por uma tragédia, uma separação, de um sonho que foi realmente dilacerado. Como é que podemos restaurar? As nossas tristezas, nossas feridas não podem roubar de nós a alegria. Mas o que é essa alegria? O que é alegrar-se? Ivete Sangalo canta, né? Alegria. O que é essa alegria? O que é? Meus irmãos, falo muitas vezes para vocês sobre isso. Existem diferença entre momentos de prazer, um prazer físico, um prazer sentimental, dos nossos sentidos, e existe uma diferença entre uma alegria verdadeira, uma alegria continuada, que mesmo que eu passe por uma tristeza na alma, esta alegria não sai de mim. Alegria não significa simplesmente ter os nossos lábios abertos e sorrindo. Pelo contrário, a alegria aqui evangélica é sentido de vida, saber por que está nesta terra, por que vivemos. Peguemos um suicida, possivelmente ele perde todo esse sentido, e tudo acaba para ele, entra num problema talvez emocional, físico, ou até mesmo questões, realmente dificuldades que passa, não vê esperança e se mata. O cristão, mesmo num vale de lágrima, é chamado a alegrar. Mas qual é o nosso motivo? A liturgia de hoje nos mostra, primeiro nos convida a nos alegrar. O Senhor revogou a sentença contra ti, Deus afastou os teus inimigos, o Rei de Israel é o Senhor, Ele está no meio de ti. Já diz o profeta Sofonias, num tempo em que o povo vivia uma dificuldade. Temos que alegria de saber que Deus não me abandona, mesmo que eu passe por um vale tenebroso, nenhum mal eu hei de temer, porque estás comigo com bastão e com cajado. Isto já é motivo de nos alegrarmos, de não perder a esperança. Ele está no meio de nós. Se eu perco esta certeza, acaba, meus irmãos, acaba o meu sentido de vida. Vou colocando no automático e vou vivendo a minha vida, simplesmente. A alegria então de Deus está em nosso meio. Diz ainda a liturgia, São Paulo aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Ou seja, estejamos diante de Deus, em oração e súplica, e também agradecendo. O louvor é do coração alegre.
Como é que eu posso louvar a Deus na minha tristeza? Eu não louvo a tristeza, mas eu louvo a Deus que me ajuda, está comigo, inclusive na minha tristeza, na minha doença, na minha dificuldade. E isso, a minha tristeza vai perdendo espaço, e eu vou recebendo uma força, uma graça divina. Esta alegria deve perpassar, meus irmãos. Como eu dizia, a alegria que o mundo oferece, do prazer, do sentido, ela é passageira. Você vive o prazer, ali o sentido, mas daqui a pouco falta, é um vazio. Nenhum ser humano, nenhum projeto, nenhum objeto pode satisfazer, dar plenitude ao próprio homem, do que senão Deus. E muitos ficam buscando, sabe, um vazio interior. Você faz, você tem tudo, você tem casa, você tem dinheiro, você tem as coisas fáceis, mas parece que está faltando alguma coisa. Não sei se você vive isso. Se você vive isso, meu filho, você está então longe da alegria de Deus. Porque quem tem Deus, quando a gente canta, né, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Conhecê-lo, abraçá-lo, portanto, é esse preenchimento, é o sentido da vida. Um dia alguém perguntava, conversando, sempre buscou entender por que a gente vive. Por que estamos no mundo? Qual é o sentido da vida? Nasce, cresce e morre. Meus irmãos, nós estamos aqui simplesmente para viver. Deus criou toda essa humanidade e disse, fez o homem, viva, participe de minha alegria. Se nós não estamos sendo alegres, é a nossa forma de viver que está longe daquilo que o Senhor nos pede. Porque estar em Deus é o melhor. Infelizmente ainda tem essa ideia, a pessoa viveu a vida inteira, aproveitou a vida lá, depois se converteu, pediu perdão e foi para o céu, morreu, foi para o céu. Que maldade, eu aqui na igreja ralando, enquanto o outro está aproveitando a vida. A ideia que a gente tem é que quem está aproveitando a vida é quem está lá. Como se a fé, o Cristo, fosse algo de tristeza, de impedimento, de corte, de poda, pode, não pode. Ou seja, aproveita a vida quem não vive em Cristo, e o mundo faz uma propaganda muito bonita disso. Tanto é que os produtos todos são pessoas bonitas, sorrindo, lindo. Aí quando a gente vem para a igreja, o povo de Deus, como diz o Papa Francisco, uma cara de vinagre. Papa Francisco, cara de vinagre. Os cristãos que deveriam estar ali pulsando alegria. É verdade que o que eles vendem é falso, né? Modelos que estão ganhando por aquilo, sorriem, nem experimentam aquilo que estão negociando e vendendo, mas estão lá. A alegria nossa, meus irmãos, não podemos deixar de ser roubada. Nós temos esse Cristo que veio em nosso meio, Ele está no meio de nós, Ele está aqui, e todo aquele que invocar, Ele virá em seu socorro. Não podemos deixar que qualquer problema da humanidade, das relações, das dificuldades, das doenças, roube a nossa alegria, a certeza da vida. Não podemos. E continuando um pouco a liturgia da semana passada, a figura de João Batista, que nos ajuda a viver essa alegria, ele falava e chamava a conversão. E agora as pessoas procuravam dizer, o que é conversão? Nós temos aqui no evangelho de hoje, 3 tipos de pessoas que procuraram João, para saber o que significava a conversão. Primeiro tipo é o povo. A multidão chegou para João e disse, que devemos fazer? O povo chegou para João, João, eu quero então essa alegria, essa vida nova que você fala, o que devo fazer? Ao povo, João disse, quem tiver 2 túnicas, dê a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo, desapegue, doe, partilhe.
Quanta gente aí com tanta coisa em casa aí que não usa mais, ou até mesmo que use, doe. Isso é a alegria do Evangelho, que possamos partilhar aquilo que nós temos. Para que tanta coisa, gente? E ainda está esperando Natal para ganhar mais. O que te falta, filho? Vai, o que te falta? Casa, comida, roupa lavada. O que te falta? Por que queremos mais? João diz ao povo: doe, partilhe. Mas chegou um outro tipo de pessoa. Chegou então os cobradores de impostos. Cobradores de impostos aqui vamos colocar nessa categoria todo aquele que trabalha com comércio, de uma forma geral, com a troca e venda, tudo aquilo que nós temos ali de relações, de venda, de negócios, o mundo dos negócios. Chega ele e diz: e nós, o que devemos fazer? Não cobreis mais do que foi estabelecido. Quanto está o seu lucro? Quanto que está o seu lucro? Precisa disso tudo? Para que ter tanto? Porque o Evangelho nos fala: viva com aquilo que você merece, você precisa. Quanta coisa adulterada, desde bomba de gasolina, sacola de frango, agora de tender, vai ter um monte lá, com um monte de pedra de gelo dentro, e você paga aquele peso todo. As nossas relações de comércio, para que? Seja justo, não faça extorsão de ninguém. Isso traz para nós alegria, gente. Embora a gente possa achar que é o contrário, quanto mais ali vai entrar dentro da minha conta, melhor você. Não, que possa entrar por um preço justo. E ainda, uma terceira categoria que chegou para João: os soldados. Soldado aqui vamos representar aquele que tem autoridade, o poder. Toda aquela relação de poder, os poderosos. Lembra das colinas da semana passada? As colinas serão rebaixadas. Todo esse povo também chegou para João. E nós? Aí colocamos esse grupo aqui, os nossos governantes, todos os patrões que têm relação de poder. Um pai e uma mãe têm relação de poder para com seu filho. Todos nós temos essa relação de poder. E assim diz: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficai satisfeito com o vosso salário. Gente, vamos ler isso aqui em Brasília? Meu Deus, como é que é a Bíblia atual, né, gente? Como? Não tomeis à força dinheiro de ninguém, pelo contrário, não faça falsas acusações, ou seja, que possamos ter essa relação. É isso que vai trazer para nós esta alegria. Se muitos não a têm, é porque, meus irmãos, está precisando de uma conversão, uma mudança radical. Há poucos domingos atrás, eu fazia a vocês uma pergunta. Quando vocês tivessem algum problema que seja, perguntasse o quê? O que Jesus faria no meu lugar? Não foi isso? Foi difícil o dever de casa, não foi? Para alguns que fizeram. Embora esse dever de casa é para a vida inteira. Vou dar uma outra mais difícil. Senhor, que devo eu ainda fazer? Eu coloco ainda, porque nós já somos cristãos. Porque nós já abraçamos a fé de um certo momento da nossa vida. O que eu devo ainda fazer? Faça essa pergunta. Tenha coragem. Senhor, para que eu possa ter essa alegria verdadeira, para que eu possa me converter, o que eu ainda preciso fazer? A resposta, você que sabe. Eu não sei o seu tipo, em que relação você está.
Peça a graça na sua oração, no seu silêncio, ao comungar hoje na missa. Senhor, o que eu ainda preciso fazer? Temos muito, meus irmãos, muita coisa, tem muita coisa a tirar de nossas gavetas, do nosso interior. Temos muitas coisas ainda a nos desapegarmos. Tem muita coisa ainda. Ou se nós queremos viver meio alegre, ou alegre por inteiro. Que tipo de vida você quer? Você quer alegria verdadeira? Se pergunte: Senhor, o que eu ainda devo fazer? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.